O sol de dezembro castigava impiedosamente as ruas de concreto de São Paulo, quando Marina Silva desceu do ônibus na Estação da Luz, carregando apenas uma mala surrada e o coração partido em pedaços. Aos 28 anos, ela havia perdido tudo em questão de semanas. O emprego numa empresa de marketing digital, o noivo que a traiu com sua melhor amiga e, por último, o apartamento alugado que não conseguia mais pagar. A cidade que um dia lhe pareceu cheia de oportunidades, agora se mostrava cruel e indiferente. Marina caminhava pelas ruas movimentadas do centro, observando o vai e vem de pessoas apressadas que nem sequer olhavam para ela. O barulho ensurdecedor dos carros, o cheiro de fumaça dos escapamentos e a sensação de sufocamento entre os prédios altos faziam-na questionar todas as escolhas que a trouxeram até ali. Pessoal, enquanto vocês acompanham a história da Marina, me contem nos comentários de que lugar do mundo vocês estão assistindo. Quero muito saber onde estão nossos amigos que acompanham essas histórias. Vamos criar uma corrente de apoio virtual. 3 dias depois, com o pouco dinheiro que tinha no bolso quase acabando, Marina decidiu fazer algo que jamais pensou que faria: voltar para a casa da avó em Ribeirão Preto, no interior paulista. Dona Eunice, uma senhora de 74 anos, havia criado Marina desde os 12 anos, quando seus pais morreram num acidente de carro. A menina havia partido para a capital aos 18 anos, cheia de sonhos e promessas de que voltaria apenas para visitar, como uma pessoa bem-sucedida. Agora, 10 anos depois, estava de volta. Mas não como havia planejado. A viagem de 3 horas e meia no ônibus rodoviário foi uma tortura silenciosa. Marina encostou a cabeça na janela embaçada e observou a paisagem mudar gradualmente dos prédios cinzentos para campos verdes salpicados de cana-de-açúcar e pastagens. A cada quilômetro que se afastava da capital, sentia uma mistura estranha de alívio e fracasso. Quando finalmente chegou à rodoviária de Ribeirão Preto, o contraste era gritante. O movimento era bem menor, as pessoas pareciam menos apressadas e o ar, embora quente, era mais puro. Marina pegou um táxi até a casa da avó, localizada num bairro simples, mas bem cuidado, onde as casas tinham quintal e ainda era possível ouvir o canto dos pássaros. Dona Eunice estava regando as plantas do jardim quando viu o táxi parar na frente de casa. Ao reconhecer a neta, deixou cair a mangueira e correu para a calçada, seus olhos enchendo-se de lágrimas. "Minha menina, que surpresa boa!" exclamou, abraçando Marina com força. "Você não me avisou que vinha." Marina tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a tristeza no olhar. "Vó, eu preciso ficar aqui por um tempo. As coisas não deram certo em São Paulo." Dona Eunice segurou o rosto da neta com as mãos calejadas pelo tempo. "Minha filha, esta casa sempre foi sua. Você não precisa explicar nada agora. Vamos entrar. Você deve estar cansada." A casa era exatamente como Marina lembrava. Móveis simples, mas bem conservados. O cheiro característico de lavanda que a avó sempre usava. As fotos de família espalhadas pela sala. Havia algo reconfortante naquela simplicidade, uma paz que ela havia esquecido que existia. Durante o jantar, Marina contou à avó, aos poucos, tudo o que havia acontecido. Dona Eunice ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça e segurando a mão da neta quando as lágrimas ameaçavam cair. "Sabe o que eu aprendi em 74 anos de vida?" disse a avó, levantando-se para buscar mais café. "Às vezes, a vida nos empurra para longe daquilo que achamos que queremos, para nos mostrar aquilo que realmente precisamos." Naquela noite, Marina deitou-se na cama do seu antigo quarto, que a avó havia mantido exatamente como ela deixara. Através da janela, podia ver as estrelas, algo impossível em São Paulo devido à poluição luminosa. Pela primeira vez em meses, conseguiu dormir profundamente. Na manhã seguinte, Marina acordou com o som dos pássaros e o cheiro de pão caseiro vindo da cozinha. Dona Eunice já estava acordada há horas, preparando o café da manhã. "Bom dia, dorminhoca", disse a avó sorrindo. "Você dormiu quase 12 horas. Deve ter precisado mesmo." Enquanto tomavam café juntas, Dona Eunice mencionou casualmente: "Ah, Marina, você se lembra do Rafael Mendes? Aquele menino que estudava com você no colégio?" Marina franziu a testa, tentando lembrar. "Rafael, o que tinha uma fazenda na família?" "Exatamente. Ele se formou em agronomia e assumiu a fazenda do pai. Virou um homem muito trabalhador e responsável. Perdeu a esposa há 2 anos, coitado.
Ficou viúvo muito jovem, com apenas 30 anos. Que triste, murmurou Marina, genuinamente comovida. Ontem, quando você chegou, fiquei pensando, você sempre foi boa com plantas e animais. Lembra como cuidava do jardim aqui em casa? E Rafael está precisando de alguém para ajudar na administração da fazenda. Talvez seja uma oportunidade. Marina balançou a cabeça rapidamente. Vó, eu não sei nada sobre fazenda. Minha experiência é com marketing digital, redes sociais, essas coisas da cidade. Minha filha, inteligência e boa vontade se aplicam em qualquer lugar, e você sempre teve os dois. Dona Eunice pegou o telefone antigo da cozinha. Vou ligar para ele. Não custa nada tentar. Antes que Marina pudesse protestar, a avó já estava discando. Alô, Rafael, aqui é a Eunice. Tudo bem, querido, e você? Escuta, minha neta Marina voltou para casa e está procurando trabalho. Você se lembra dela? Isso mesmo, ela mesma. Que bom que você lembra. Ela tem experiência em administração e... Marina gesticulava freneticamente para a avó parar. Mas Dona Eunice continuava, imperturbável. Hoje à tarde? Perfeito. Pode deixar, eu mando ela lá. Até mais, querido. Vó! Exclamou Marina assim que a avó desligou. Você não podia ter feito isso. Claro que podia. E fiz. Você vai lá hoje às 2 da tarde. É só para conversar, não precisa aceitar se não quiser. Marina suspirou, sabendo que discutir com a avó era inútil. Além disso, no fundo, sabia que precisava tentar algo novo. Sua vida em São Paulo havia desmoronado completamente. E talvez fosse hora de considerar um caminho diferente. À tarde, Marina vestiu uma blusa social e uma calça jeans, a coisa mais formal que tinha na mala, e pegou o ônibus para a zona rural. A fazenda ficava a cerca de 20 quilômetros da cidade, numa região de colinas suaves cobertas por pastagens verdes e pequenas matas. Quando desceu no ponto indicado pela avó, Marina pode ver a entrada da fazenda. Um portão de madeira simples com uma placa que dizia Fazenda Santa Clara. Um caminho de terra batida se estendia por cerca de 200 metros até a casa principal, ladeado por árvores frondosas que ofereciam sombra generosa. Gente, se vocês estão gostando dessa história, que tal seguir nosso canal? Estou preparando muitas histórias emocionantes como essa, e quero que vocês acompanhem cada uma delas. É só apertar o botão de inscrever-se ali embaixo. Vamos continuar juntos nessa jornada? Marina caminhou lentamente pela estrada de terra, observando ao redor. Havia um curral com algumas vacas ao longe, um pomar que parecia bem cuidado, e várias construções que ela imaginou serem estábulos ou depósitos. O lugar transmitia uma sensação de ordem e prosperidade tranquila, muito diferente do caos urbano que ela conhecia. A casa principal era uma construção de um andar só, com varandas amplas e muitas janelas. Pintada de branco com detalhes em madeira, tinha um ar acolhedor e familiar. No jardim da frente, havia várias plantas floridas e uma árvore grande que oferecia sombra para uma mesa de madeira rústica. Marina estava quase chegando à casa quando ouviu uma voz masculina chamando. Marina! Marina Silva! Ela se virou e viu um homem saindo de um dos estábulos, limpando as mãos num pano. Mesmo à distância, ela reconheceu imediatamente Rafael Mendes. Ele havia crescido muito desde o colégio. Agora era alto e forte, com ombros largos que evidenciavam o trabalho físico. O cabelo castanho estava um pouco despenteado e ele usava uma camisa xadrez com as mangas arregaçadas e uma calça jeans desbotada. Rafael, respondeu ela, acenando timidamente. Ele se aproximou com passos largos, um sorriso genuíno no rosto. Nossa, quanto tempo! Você está igualzinha, só mais bonita ainda. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio. Você também mudou muito. Ficou... Ela hesitou. Mais alto. Rafael riu. Uma risada gostosa e contagiante. Bem, eu espero que tenha mudado para melhor. Eram outros tempos no colégio, né? Vem, vamos conversar na sombra. Quer um café, água gelada? A água estaria ótimo, obrigada. Eles se dirigiram para a mesa sob a árvore grande. Rafael trouxe uma jarra de água gelada e 2 copos, servindo-a com uma gentileza natural que impressionou Marina. Sua avó me contou que você estava procurando trabalho, disse ele, sentando-se à sua frente. Eu realmente preciso de ajuda aqui na fazenda. Marina respirou fundo. Rafael, eu preciso ser honesta com você. Eu não entendo nada de fazenda. Minha experiência é toda em marketing digital, redes sociais, coisas da cidade.
E eu preciso ser honesto com você, respondeu ele com os olhos brilhando. Eu não entendo nada de marketing digital nem redes sociais. Talvez seja exatamente por isso que a gente possa se ajudar. A conversa que se seguiu foi uma das mais naturais que Marina havia tido em muito tempo. Rafael falou sobre os desafios de administrar uma fazenda sozinho, sobre como sentia falta de alguém que pudesse ajudá-lo a organizar melhor os negócios, a lidar com fornecedores e clientes. Marina, por sua vez, falou sobre suas frustrações na cidade grande, sobre como se sentia perdida e desconectada do que realmente importava. Sabe, disse Rafael, olhando para o horizonte onde o sol já começava a declinar. Eu sempre acreditei que as pessoas certas aparecem na nossa vida no momento certo, mesmo quando a gente não espera. Marina sentiu algo se mexer em seu peito, uma sensação que há muito tempo não experimentava: esperança. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, havia dormido sem pesadelos sobre o ex-noivo ou preocupações sobre dinheiro. A conversa com Rafael na véspera havia deixado uma marca diferente em sua alma, uma leveza que ela pensava ter perdido para sempre. Dona Eunice já estava na cozinha, preparando um café reforçado e tapioca fresquinha. E então, minha filha, como foi ontem na fazenda? Perguntou a avó, servindo o café com aquele sorriso maroto que Marina conhecia bem. Foi diferente do que eu esperava, respondeu Marina, sentando-se à mesa de fórmica florida. Rafael é muito diferente do menino que eu lembrava do colégio. Diferente como? Marina mexeu o açúcar no café, pensativa. Ele é gentil, vó. Verdadeiramente gentil. Não aquela gentileza forçada que a gente vê na cidade, sabe? E ele me olha nos olhos quando fala comigo. Parece que realmente escuta o que eu digo. Dona Eunice assentiu, satisfeita. Homem de verdade ainda existe, minha filha. Só que às vezes eles não estão onde a gente está procurando. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Era Rafael. Bom dia, Dona Eunice. Desculpe incomodar tão cedo. A Marina está aí? Está sim, querido. Vou chamá-la. Marina pegou o telefone com o coração acelerado, sem entender por que estava nervosa. Alô? Oi, Marina. Espero que não seja muito cedo. Eu estava pensando, que tal você vir aqui hoje para conhecer melhor a fazenda? Assim você pode ver se realmente gostaria de trabalhar aqui. Claro, que horas? Que tal depois do almoço? Podemos fazer um tour completo. E depois eu te mostro os livros da fazenda, para você ter uma ideia do que precisa ser organizado. Perfeito. Até mais tarde, então. Quando Marina desligou, Dona Eunice estava sorrindo. Vou preparar um bolo para você levar para ele. Homem que trabalha na roça aprecia uma sobremesa caseira. Vó, não precisa... Precisa sim. E você vai de vestido hoje. Vó! Nada de vó coisa nenhuma. Você é uma moça bonita, precisa se arrumar. Além disso, é questão de respeito. Marina suspirou, mas no fundo sabia que a avó estava certa. Escolheu um vestido simples, azul claro, que realçava seus olhos castanhos e combinava com o ambiente rural. Quando chegou à fazenda, Rafael estava consertando uma cerca próxima à porteira. Ele vestia uma camiseta branca que destacava os músculos dos braços, resultado de anos de trabalho braçal. Ao vê-la, parou o que estava fazendo e caminhou em sua direção. Você está linda, disse ele simplesmente, sem rodeios. Marina sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Minha avó mandou isso para você. Estendeu a caixa com o bolo. Que cheiro bom! Dona Eunice sempre foi uma excelente cozinheira. Vem, vamos começar o tour. Eles caminharam lado a lado pela propriedade. Rafael explicava cada detalhe com paixão evidente. O sistema de irrigação que ele havia instalado, a rotação de pastagens que aprendera na faculdade, os projetos de sustentabilidade que estava implementando. Vê aquela construção ali? Apontou para um prédio novo, pintado de verde claro. É a nova ordenha. Investimos em equipamentos modernos para garantir a qualidade do leite. Nosso produto vai direto para uma cooperativa que fornece para grandes laticínios. Marina observava tudo com curiosidade genuína. Havia uma organização impressionante ali, uma harmonia entre tradição e modernidade que a surpreendeu. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você escolheu ficar na fazenda? Você poderia trabalhar em qualquer lugar com seu diploma. Rafael parou de andar e olhou para o horizonte, onde o gado pastava tranquilamente. Sabe, Marina, eu até tentei trabalhar em São Paulo por um tempo. Logo depois que me formei, consegui um emprego numa empresa de consultoria agrícola.
Ganhava bem, tinha um apartamento legal, saía com os amigos. E o que aconteceu? Eu me sentia vazio. Acordava todos os dias com aquela sensação de que estava vivendo a vida de outra pessoa. Quando meu pai ficou doente, voltei para cuidar dele e foi como se eu tivesse chegado em casa depois de uma viagem longa. Pessoal, quem aí também já sentiu essa sensação de estar no lugar errado? Comentem aí suas experiências. Às vezes a gente precisa se perder para se encontrar, não é mesmo? Eles continuaram caminhando até chegar ao pomar. As árvores estavam carregadas de laranjas, manga e goiaba. Rafael colheu uma manga madura e ofereceu a Marina. Experimente, é da nossa própria produção. Marina mordeu a fruta e fechou os olhos. Era doce, suculenta, com sabor intenso que há muito não experimentava. Nossa, que diferença! Na cidade a gente come fruta que não tem gosto de nada. É porque aqui ela amadurece no pé, no tempo dela. Não forçamos nada. Havia algo poético na maneira como Rafael falava sobre a fazenda, uma filosofia de vida que contrastava completamente com a pressa e artificialidade da cidade grande. Depois do pomar, ele a levou para conhecer os animais. Havia um cavalo baio que veio até a cerca assim que os viu se aproximando. Este é o Trovão, disse Rafael, acariciando o focinho do animal. Era o cavalo preferido da minha esposa. Marina percebeu uma sombra atravessar o rosto dele ao mencionar a esposa. Era a primeira vez que ele tocava no assunto. Você não precisa falar sobre isso se não quiser, disse ela gentilmente. Não, tudo bem. Faz parte da minha história. E se você vai trabalhar aqui, é importante que saiba. Rafael apoiou-se na cerca e continuou. Conheci a Fernanda na faculdade. Ela era veterinária, apaixonada por cavalos. Nos casamos 2 anos depois de formados. Tínhamos planos de transformar esta fazenda numa das mais modernas da região. O que aconteceu? Câncer. Descobrimos tarde demais. Em 6 meses, ela se foi. Marina sentiu um aperto no peito. Instintivamente, tocou o braço dele. Sinto muito, Rafael. Você sabe o que é mais difícil? Não é nem a saudade, embora ela seja imensa. É a sensação de que os sonhos ficaram pela metade. Ela tinha tantos planos para este lugar, mas você continuou. Isso é muito corajoso. Rafael a olhou com intensidade. Não é coragem, Marina. É necessidade. A vida continua e a gente precisa encontrar uma razão para continuar também. Eles ficaram alguns minutos em silêncio, observando o cavalo pastar. Marina se perguntava como seria carregar uma dor daquelas e ainda assim manter a gentileza e a esperança que via nos olhos de Rafael. Venha, disse ele finalmente. Quero te mostrar a parte administrativa. O escritório da fazenda ficava numa sala anexa à casa principal. Mesa de madeira maciça, computador, impressora e várias pilhas de papéis desorganizados. Havia também um quadro na parede com a foto de uma mulher jovem, loira, sorrindo ao lado de Rafael. Devia ser Fernanda. Bom, aqui está o meu caos, disse Rafael, meio sem graça. Eu entendo de gado, de plantação, de ordenha, mas essa parte burocrática... Marina olhou ao redor e viu exatamente o que ele queria dizer. Havia notas fiscais espalhadas, contratos empilhados e um sistema que claramente precisava de organização. Posso dar uma olhada? Perguntou ela. Claro, fique à vontade. Marina começou a examinar os documentos. Em pouco tempo, já conseguia ver padrões e oportunidades de melhoria. Sua experiência em marketing digital havia desenvolvido sua capacidade de análise e organização. Rafael, você tem um negócio muito sólido aqui, só precisa de um pouco de sistematização. Você acha que conseguiria me ajudar? Acho que sim. Na verdade, acho que poderia gostar muito de trabalhar aqui. O sorriso que se abriu no rosto de Rafael foi como um raio de sol depois de uma tempestade. Sério, você aceitaria? Aceito, mas com uma condição. Qual? Você vai ter que me ensinar sobre a fazenda. Eu quero entender tudo, desde o nascimento dos bezerros até a venda do leite. Fechado! Rafael estendeu a mão. Bem-vinda à equipe, Marina. Quando suas mãos se tocaram, Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Pelos olhos de Rafael, percebeu que ele também havia sentido. Gente, se vocês estão ansiosos para ver como essa história vai continuar, não esqueçam de se inscrever no canal. Tem muitas emoções vindo por aí, e eu não quero que vocês percam nenhum momento. É só clicar no botão de inscrever-se. No caminho de volta para a casa da avó, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado em apenas 2 dias. Havia saído de São Paulo achando que era o fim do mundo, e agora estava começando um trabalho
que poderia ser o início de algo completamente novo. Dona Eunice a esperava na varanda, curiosa. E então? Eu consegui o emprego, vó. Que bom! E o Rafael? Marina sorriu, ainda sentindo o formigamento da mão dele na sua. O Rafael é especial. Eu te avisei, menina. Homem de verdade ainda existe. Naquela noite, Marina se deitou pensando em como seria trabalhar todos os dias ao lado de Rafael, aprendendo sobre uma vida que ela nunca havia considerado. Havia algo reconfortante na ideia de ter uma rotina conectada com a terra, com ciclos naturais, longe da artificialidade da cidade. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para o dia seguinte chegar. Do lado de fora, o canto dos grilos embala seus pensamentos, e ela adormeceu com um sorriso no rosto. 2 semanas se passaram, desde que Marina começara a trabalhar na Fazenda Santa Clara, e sua vida havia tomado uma direção completamente nova. Todos os dias ela acordava às 6 da manhã, tomava um café reforçado com a avó e pegava o ônibus para a fazenda. O que começara como um emprego por necessidade estava se transformando em algo muito mais profundo. Rafael havia cumprido sua promessa de ensinar-lhe sobre a fazenda. Todas as manhãs, antes de começarem o trabalho administrativo, ele a levava para acompanhar as atividades do campo. Marina aprendeu a reconhecer quando uma vaca estava pronta para parir, como avaliar a qualidade do pasto e até mesmo a operar alguns equipamentos da ordenha. "Vem cá, Marina", chamou Rafael numa manhã ensolarada de janeiro. "Quero te mostrar uma coisa especial." Eles caminharam até um pequeno vale nos fundos da propriedade, onde havia uma nascente de água cristalina brotando entre as pedras. Ao redor, a vegetação era mais densa, com samambaias e bromélias, criando um ambiente quase selvagem. "Que lugar lindo!" exclamou Marina, observando como a água corria formando um pequeno riacho. "Parece um cenário de filme." "Este é o coração da fazenda", disse Rafael, sentando-se numa pedra lisa. "A água desta nascente abastece parte da propriedade. Meu avô costumava dizer que uma terra sem água boa não vale nada." Marina se sentou ao lado dele, seus ombros quase se tocando. A proximidade com Rafael havia se tornado natural, mas ainda causava um friozinho na barriga que ela não conseguia ignorar. "Você conhece bem a história da sua família", observou ela. "Meu avô era um contador de histórias nato. Ele me trouxe aqui pela primeira vez quando eu tinha 6 anos. Disse que todo homem precisava conhecer a fonte da sua força. E você sente isso? Que este lugar é sua fonte de força?" Rafael olhou para ela com intensidade. "Antes, sim, mas ultimamente," ele hesitou. "Tenho descoberto que a força pode vir de lugares diferentes." O coração de Marina disparou. Havia algo no tom da voz dele, na maneira como a olhava, que fazia suas mãos tremerem levemente. "Rafael, Marina, preciso te contar uma coisa." Ele a interrompeu, se virando para encará-la completamente. "Estes 15 dias trabalhando com você têm sido os melhores que eu vivi em 2 anos. Você trouxe uma energia para este lugar que eu pensava que havia perdido para sempre." "Eu também tenho me sentido diferente", admitiu ela baixinho. "Mais viva." Eles ficaram se olhando em silêncio, a tensão no ar quase palpável. Rafael levantou a mão devagar, como se fosse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. "Desculpe", disse ele, afastando a mão. "Não quero que você se sinta pressionada. Você passou por coisas difíceis, e eu também. Talvez seja cedo demais para..." "Não é cedo demais", Marina o interrompeu, surpreendendo a si mesma com sua coragem. "É que eu tenho medo." "Medo de quê?" "De me entregar de novo e ser machucada, de confiar em alguém e descobrir que era mentira." Rafael pegou as mãos dela entre as suas, calejadas pelo trabalho, mas surpreendentemente suaves. "Marina, eu não posso prometer que a vida será fácil. Não posso prometer que nunca vamos ter problemas. Mas posso prometer uma coisa: eu jamais vou mentir para você ou te machucar intencionalmente." Gente, quantos de vocês já passaram por essa situação? Essa dúvida entre se proteger ou se entregar de novo ao amor? Deixem nos comentários suas experiências. Às vezes a gente precisa correr o risco para encontrar a felicidade. Naquele momento, Marina sentiu algo se quebrar dentro dela. Uma muralha de proteção que havia construído depois da traição em São Paulo. Ela se inclinou para a frente e, antes que pudesse mudar de ideia, beijou Rafael suavemente. Foi um beijo tímido, quase adolescente, mas carregado de promessas. Quando se separaram,
Ambos estavam sorrindo. Pronto, disse Marina com as bochechas coradas. Agora não tem mais volta. Não mesmo, concordou Rafael, passando o dedo indicador pelo rosto dela. E eu não quero volta. Eles voltaram para a fazenda de mãos dadas, um novo capítulo se iniciando entre eles. O trabalho do dia fluiu com uma leveza diferente, pontuado por olhares cúmplices e sorrisos que não conseguiam esconder. Na parte da tarde, enquanto organizavam os documentos no escritório, Marina percebeu que Rafael estava mais pensativo que o usual. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela. Na verdade, sim. Recebi uma proposta hoje de manhã. Que tipo de proposta? Rafael suspirou, largando a caneta que estava segurando. Uma empresa de agronegócios quer comprar a fazenda. Estão oferecendo um valor muito alto. O coração de Marina deu um pulo. E você está considerando? Não sei. Antes de você chegar, eu estava. Depois que a Fernanda morreu, manter este lugar sozinho tem sido difícil. Não só financeiramente, mas emocionalmente também. E agora? Agora eu tenho motivos para ficar. Tenho você. Marina sentiu um nó na garganta. A ideia de perder aquele lugar, aquela nova vida que estava construindo, era aterrorizante. Qual é o prazo para a resposta? 2 semanas. Eles querem uma resposta definitiva até o final do mês. O que seu coração está dizendo? Rafael se levantou e caminhou até a janela, observando o gado pastando no campo. Meu coração está dividido. Esta fazenda é tudo que eu conheço, tudo que meus pais e avós construíram, mas também é cheia de memórias da Fernanda. Às vezes, eu me pergunto se conseguirei ser completamente feliz aqui. Marina se aproximou dele por trás, colocando as mãos em seus ombros. Rafael, você não precisa decidir isso sozinho. Não mais. Ele se virou para ela, os olhos brilhando. Você ficaria comigo, mesmo que seja difícil? Eu já fiquei, respondeu ela simplesmente. Naquela noite, Marina chegou em casa mais tarde que o usual. Dona Eunice estava na varanda, tricotando e esperando a neta. Chegou tarde hoje, menina. Estava ajudando Rafael com uns documentos importantes. Só documentos? Perguntou a avó com aquele sorriso maroto. Marina se sentou ao lado da avó, suspirando. Vó, eu acho que estou me apaixonando. Acho nada, menina. Você já se apaixonou. Isso é claro como água. Mas tenho medo, vó. E se der errado de novo? Dona Eunice parou de tricotar e olhou para a neta. Minha filha, você quer saber o que eu aprendi em todos esses anos? A vida é feita de riscos. Quem não arrisca não petisca. Você pode passar a vida toda se protegendo, mas aí nunca vai descobrir o que é ser verdadeiramente feliz. Mas e se eu me machucar? Se você se machucar, eu estarei aqui para cuidar de você. Mas e se você não se machucar? E se desta vez for para valer? Marina dormiu naquela noite pensando nas palavras da avó. Pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia ter mais possibilidades do que medos. Pessoal, quem aí acredita que a Marina deve seguir o coração? Vocês estão torcendo para essa história de amor dar certo? Se vocês estão ansiosos para ver os próximos capítulos, não esqueçam de se inscrever no canal. Vou contar para vocês como essa história continua. Na manhã seguinte, Marina chegou à fazenda mais cedo que o usual. Queria surpreender Rafael preparando o café da manhã para ele, mas quando chegou à cozinha da casa principal, encontrou Rafael já acordado, sentado à mesa com uma xícara de café pela metade e uma expressão preocupada no rosto. Bom dia, disse ela se aproximando. Aconteceu alguma coisa? Marina, preciso te contar uma coisa. Ontem à noite, depois que você foi embora, eu recebi uma ligação. De quem? Da empresa que quer comprar a fazenda. Eles aumentaram a oferta. Significativamente. Marina sentiu o estômago gelar. Quanto? O suficiente para eu nunca mais precisar trabalhar na vida. Para nós dois nunca mais precisarmos nos preocupar com dinheiro. Mas você não quer o dinheiro. Você quer a fazenda. Eu quero você, disse ele se levantando e pegando as mãos dela. E quero que você seja feliz. Se ficarmos aqui, vai ser uma vida de muito trabalho, muita luta. Não vai ser fácil. Rafael, você acha que eu preciso de facilidade? Eu acho que você merece todas as oportunidades do mundo. Com esse dinheiro, poderíamos morar onde você quisesse, fazer o que você quisesse. Marina o olhou nos olhos, vendo a sinceridade e o amor por trás da preocupação. Você quer saber o que eu quero? Disse ela, se aproximando mais dele. Eu quero acordar todos os dias sabendo que tenho um propósito. Quero trabalhar em algo que faça diferença.
Quero criar raízes em algum lugar. Tem certeza? Absoluta. Esta fazenda não é só sua herança, Rafael. É nossa chance de construir algo juntos. Rafael a beijou com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Quando se separaram, ele estava sorrindo. Então está decidido. Vou ligar para eles hoje mesmo e recusar a proposta. Tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Naquele momento, Marina soube que havia encontrado muito mais do que um emprego ou um novo amor. Havia encontrado seu lugar no mundo. Um mês havia se passado desde que Rafael recusara a proposta de venda da fazenda. Marina havia se mudado para um pequeno apartamento no centro de Ribeirão Preto, querendo manter sua independência, mas ficar mais próxima do trabalho. A rotina na Fazenda Santa Clara havia se estabelecido perfeitamente. Ela cuidava de toda a parte administrativa e de marketing, enquanto Rafael se dedicava à produção e manejo dos animais. A parceria profissional entre eles funcionava como uma dança bem ensaiada. Marina havia implementado um sistema de controle financeiro que aumentara significativamente a eficiência da fazenda e até criara um perfil nas redes sociais para divulgar os produtos orgânicos que estavam começando a produzir. Rafael, por sua vez, havia expandido a horta e implementado novas técnicas sustentáveis que aprendera em cursos online que Marina o incentivara a fazer. Mas naquela quinta-feira ensolarada de fevereiro, algo perturbaria a harmonia que haviam construído. Marina estava no escritório, organizando as notas fiscais do mês, quando ouviu o barulho de um carro desconhecido parando na frente da casa. Pela janela, viu um SUV preto de onde desceu um homem de terno, mesmo com o calor de 35 graus que fazia naquele dia. "Rafael!" chamou ela. "Tem alguém aqui." Rafael saiu do curral limpando as mãos na toalha que sempre carregava. Ao ver o visitante, seu rosto se fechou. "Posso ajudá-lo?" perguntou em tom seco. "Senhor Rafael Mendes, meu nome é Carlos Augusto, da Agropecuária União. Creio que já conversamos por telefone." Marina sentiu um aperto no peito. Era alguém da empresa que queria comprar a fazenda. "Eu já disse que não estou interessado em vender", respondeu Rafael, cruzando os braços. "Senhor Rafael, vim aqui pessoalmente porque nossa proposta mudou significativamente. Posso ter alguns minutos da sua atenção?" Rafael olhou para Marina, que havia se aproximado. Ela assentiu discretamente. 5 minutos, disse Rafael. Carlos Augusto abriu uma pasta de couro e retirou alguns documentos. "Senhor Rafael, nossa empresa está expandindo as operações na região. Depois de uma análise mais detalhada, descobrimos que sua propriedade tem características únicas que a tornam extremamente valiosa para nossos planos." "Que características?" perguntou Marina, interferindo na conversa. "A senhora é?" perguntou Carlos, claramente incomodado com a interrupção. "Marina Silva, administradora da fazenda", respondeu ela, erguendo o queixo. "Bem, a localização da propriedade, a qualidade do solo e principalmente a nascente de água que vocês têm aqui são elementos raros. Estamos preparados para oferecer..." Ele fez uma pausa dramática. 5 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Era uma quantia absurda, vida-changing, como diriam na cidade. Rafael permaneceu impassível. "Minha resposta continua sendo não." "Senhor Rafael, com todo respeito, o senhor entende a magnitude desta oferta? 5 milhões de reais. O senhor poderia comprar 10 fazendas com esse dinheiro. Mas eu não quero 10 fazendas. Eu quero esta." Carlos Augusto suspirou, guardando os papéis. "Vou deixar meu cartão. Caso mude de ideia, temos prazo até sexta-feira para fechar o negócio. Depois disso, a oferta expira." Depois que o homem foi embora, Marina e Rafael ficaram em silêncio por vários minutos. A cifra mencionada pairava entre eles como uma nuvem pesada. 5 milhões, murmurou Marina. "Finalmente." "É muito dinheiro", concordou Rafael. "É dinheiro suficiente para a gente fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar." Rafael a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Você acha que eu deveria aceitar?" Marina sentiu o coração disparar. Era uma pergunta carregada de implicações. Gente, imaginem estar na posição da Marina agora, 5 milhões de reais. Vocês acham que ela deveria influenciar a decisão do Rafael? Comentem aí o que vocês fariam nessa situação. Eu acho que você precisa tomar a decisão que for melhor para você", respondeu ela cuidadosamente. "Marina, nós estamos juntos nisso. Sua opinião importa para mim."
Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Rafael, quando eu cheguei aqui, estava perdida. Esta fazenda me deu propósito. Me deu uma razão para acordar todos os dias. Mas eu não posso ser egoísta. 5 milhões de reais é uma segurança que a gente talvez nunca mais tenha. Então você acha que eu deveria vender? Eu acho que você deveria decidir sem se preocupar comigo. Seja qual for sua escolha, eu vou apoiar. Naquela noite, Rafael estava inquieto. Eles jantaram em silêncio na cozinha da casa principal, o peso da decisão pairando sobre eles. Depois do jantar, caminharam até a nascente, como haviam feito muitas vezes nas últimas semanas. Sabe o que mais me incomoda? Disse Rafael, sentando-se na pedra de sempre. Não é nem a quantia. É a ideia de que outras pessoas enxergam valor neste lugar apenas pelo que podem extrair dele. Como assim? Eles não querem a fazenda pelos mesmos motivos que eu. Eles querem a água, o solo, a localização. Vão transformar isso em algo completamente diferente. Marina se sentou ao lado dele, observando a água cristalina correr entre as pedras. Você tem medo de estar tomando a decisão errada por minha causa? Tenho medo de estar sendo teimoso. Meu pai sempre dizia que um homem sábio sabe quando é hora de plantar e quando é hora de colher. E você acha que é hora de colher? Rafael pegou uma pedrinha e a atirou na água. Não sei mais. Estes últimos 2 meses foram os mais felizes da minha vida desde que a Fernanda morreu. Tenho medo de que, se eu vender, a gente perca isso. Rafael, olha para mim, disse Marina, virando-se para encará-lo. O que a gente tem não depende deste lugar. Depende de nós dois. Você tem certeza disso? Absoluta. Eu me apaixonei por você, não pela fazenda. Eles se beijaram ali, sob a luz das estrelas, com o som da água corrente ao fundo. Era um beijo diferente dos outros, carregado de incerteza, mas também de promessas. Na manhã seguinte, sexta-feira, Rafael acordou com uma decisão tomada. Ele ligou para Carlos Augusto antes mesmo do café da manhã. Alô, Carlos. Aqui é Rafael Mendes. Decidi aceitar a proposta. Marina, que estava preparando café na cozinha, deixou cair a xícara que estava segurando. O barulho do vidro se espatifando no chão foi como um eco do que sentia no peito. Pode vir aqui hoje para acertarmos os detalhes? Continuou Rafael no telefone. Quando ele desligou, Marina estava varrendo os cacos de vidro, evitando olhar para ele. Marina, está tudo bem, disse ela rapidamente. Você tomou a decisão certa. Olha para mim. Ela parou de varrer e o encarou. Havia lágrimas nos seus olhos, mas também algo que parecia alívio. Você tem certeza de que está bem? Rafael, esta decisão te deixa feliz? Eu acho que sim. Acho que é a decisão mais sensata. Então eu estou bem. Mas Rafael conhecia Marina bem o suficiente para perceber que ela não estava bem. Havia uma distância em seu olhar, uma reserva que ele não via há semanas. Carlos Augusto chegou 2 horas depois, trazendo uma equipe de advogados. A casa, que sempre fora um ambiente de paz, se transformou numa mesa de negociações. Marina se retirou para o escritório, dizendo que precisava organizar os arquivos da fazenda para a transição. Na verdade, ela precisava de um momento para processar tudo. Em poucas horas, a vida que havia construído ali estaria acabada. Claro, Rafael havia prometido que ficariam juntos, que encontrariam outro lugar. Mas seria a mesma coisa? Pessoal, vocês estão sentindo a tensão? Será que o Rafael tomou a decisão certa? Se vocês querem descobrir como essa história vai terminar, inscrevam-se no canal. Os próximos capítulos vão ser intensos. Às 5 da tarde, os papéis estavam assinados. Rafael havia se tornado 5 milhões de reais mais rico, mas Marina nunca o havia visto tão abatido. Pronto, disse ele, quando os advogados foram embora. Está feito. Como você se sente? Rico, respondeu ele, com um sorriso amargo e vazio. Marina se aproximou dele e o abraçou forte. Nós vamos ficar bem, sussurrou em seu ouvido. Vamos, concordou ele. Mas não vai ser igual, vai? Não, admitiu ela, mas talvez seja melhor. Naquela noite, eles caminharam pela fazenda uma última vez. Na segunda-feira, Rafael entregaria as chaves. Haviam decidido viajar por um tempo, conhecer outros lugares, talvez encontrar uma nova propriedade rural em algum estado diferente. Quando chegaram à nascente, Rafael se ajoelhou e bebeu um pouco da água com as mãos em concha. Para não esquecer o sabor, explicou. Marina fez o mesmo. A água estava fria e pura, com um sabor que ela sabia que nunca mais encontraria em lugar nenhum. Rafael, sim? Você se arrepende?
Ele demorou para responder, olhando ao redor do lugar que havia sido sua vida inteira. Pergunta para mim daqui a 1 ano. Eles voltaram para casa em silêncio, carregando no peito a sensação de que um capítulo importante de suas vidas estava chegando ao fim. O que viria depois era uma página em branco, assustadora e cheia de possibilidades. 6 meses haviam se passado desde a venda da fazenda Santa Clara. Rafael e Marina estavam hospedados numa pousada charmosa em Campos do Jordão, nas Montanhas Paulistas, tentando decidir qual seria o próximo passo de suas vidas. O dinheiro da venda estava aplicado, rendendo bem, e teoricamente, eles poderiam viver confortavelmente sem trabalhar por muitos anos. Mas a realidade era bem diferente da teoria. Rafael estava sentado na varanda da pousada, observando as montanhas cobertas pela neblina matinal, quando Marina se aproximou com 2 xícaras de café. "Mais uma noite mal dormida?" perguntou ela, sentando-se ao seu lado. "Sonhei com a fazenda de novo", admitiu ele, aceitando o café. "Desta vez sonhei que estava lá na ordenha e não conseguia lembrar como funcionavam os equipamentos." Marina suspirou. Era o 5º pesadelo do tipo naquela semana. "Rafael, você tem certeza de que não quer conversar com alguém? Um psicólogo, talvez? E dizer o quê? Que estou deprimido porque tenho 5 milhões no banco? Que você está de luto? Você perdeu algo muito importante para você." Rafael tomou um gole do café pensativo. Nos últimos meses, eles haviam visitado várias regiões do país, procurando uma nova propriedade rural. Viram lugares lindos, terras férteis, oportunidades interessantes. Mas nada despertava em Rafael a paixão que ele sentia pela antiga fazenda. "Sabe o que mais me incomoda?" disse ele finalmente. "Não é nem a saudade do lugar. É a sensação de que tomei uma decisão por covardia." "Como assim?" "Marina, eu vendi a fazenda porque estava com medo. Medo de não conseguir sustentá-la, medo de não ser bom o suficiente, medo de que você se cansasse da vida simples." Marina colocou a xícara na mesa e se virou para encará-lo. "Rafael Mendes, você está me dizendo que tomou uma das maiores decisões da sua vida, baseado no que você achou que eu queria?" Porque se for isso, a gente precisa ter uma conversa muito séria." O tom firme de Marina o surpreendeu. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro na varanda. "Rafael, desde que a gente se conheceu de novo, você sempre me tratou como uma igual. Sempre respeitou minhas opiniões, sempre me incluiu nas decisões. E agora você me diz que vendeu a terra da sua família porque achou que era melhor para mim? Não foi só por isso." "Ah, não? Então por que foi?" Rafael respirou fundo. Era uma conversa que ele vinha evitando há meses. "Porque eu estava apaixonado. Porque quando você chegou na minha vida, eu quis te dar o mundo. E aquela fazenda, por mais que eu amasse, parecia pequena demais para você." "Rafael, olha para mim", disse Marina, parando na frente dele. "Você acha que eu sou tão superficial assim? Você acha que eu me importo mais com dinheiro do que com você, com a vida que a gente estava construindo? Não, Porque se você acha isso, então você não me conhece nada." As palavras de Marina ecoaram no ar da manhã fria. Rafael se deu conta de que, na tentativa de protegê-la e dar-lhe segurança, havia ignorado completamente quem ela realmente era. "Pessoal, vocês já viveram uma situação assim? Quando alguém toma uma decisão achando que está fazendo o melhor pela gente, mas sem nos consultar? Contem nos comentários como vocês lidariam com isso." "Marina, Não, deixa eu terminar." Ela o interrompeu. "Estes 6 meses foram os mais estranhos da minha vida. A gente tem todo o dinheiro do mundo. Pode fazer qualquer coisa, ir para qualquer lugar, mas você está miserável. E sabe por quê? Porque você traiu a si mesmo." "Você está certa", admitiu Rafael, baixando a cabeça. "Eu traí tudo em que acreditava. E não foi só você que foi prejudicado, Rafael. Eu também perdi aquela vida. Eu também amava aquele lugar, aquele trabalho, aquela sensação de estar construindo algo importante." Marina se sentou ao lado dele novamente, mas manteve uma distância que não existia antes. "Estes meses viajando têm sido difíceis para mim também. Não porque eu sinta falta do dinheiro ou da fazenda, mas porque eu sinto falta do homem que você era lá." "O que você quer dizer?" "Lá na fazenda, você era decidido, confiante, sabia exatamente quem era e o que queria. Agora você parece perdido, como se tivesse perdido a bússola." Rafael ficou em silêncio por vários minutos, processando as palavras dela. Havia uma verdade dolorosa no que Marina estava dizendo. "O que a gente faz agora?" perguntou ele finalmente. "Eu não sei, Rafael.
Primeiro você precisa descobrir quem você quer ser. E eu preciso descobrir se ainda posso confiar em você para tomar decisões importantes que afetam nossa vida juntos. A conversa foi interrompida pelo toque do celular de Marina. Era Dona Eunice. Oi, vó, como você está? Marina, minha filha, você precisa vir para casa. Aconteceu uma coisa. O coração de Marina disparou. O que aconteceu? Você está bem? Eu estou bem, querida. Mas é sobre a fazenda Santa Clara. Marina olhou para Rafael, que havia percebido a tensão na voz dela. O que tem a fazenda, vó? A empresa que comprou está sendo investigada pela Polícia Federal. Parece que eles estavam usando terras para lavar dinheiro. A fazenda foi embargada. Marina ficou sem fala. Rafael, percebendo que algo sério estava acontecendo, se aproximou para tentar ouvir a conversa. Vó, o que isso significa? Significa que a venda pode ser anulada, minha filha. Rafael pode ter a fazenda de volta. Quando Marina desligou o telefone, suas mãos estavam tremendo. Ela contou para Rafael tudo o que a avó havia dito. A reação dele foi imediata. Os olhos se iluminaram de uma forma que ela não via há meses. Isso é real? Perguntou ele. A fazenda pode voltar para mim? Parece que sim. Mas, Rafael, antes de você se empolgar, a gente precisa conversar. Sobre o quê? Marina respirou fundo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Se você recuperar a fazenda, as coisas têm que ser diferentes. Não posso mais viver com alguém que toma decisões importantes sozinho, achando que está me protegendo. Marina, eu prometo que... Não quero promessas vazias, Rafael. Quero um compromisso real. Quero ser sua parceira de verdade, não apenas em sentimentos, mas em todas as decisões importantes. Rafael a olhou nos olhos e Marina viu algo mudando em sua expressão. Era como se ele estivesse acordando de um longo sono. Você está certa, completamente certa. Eu fui um idiota. Não foi idiota, foi humano, mas a gente precisa aprender com isso. Gente, será que o Rafael vai conseguir reconquistar não só a fazenda, mas também a confiança da Marina? Se vocês estão na torcida por esse casal, não esqueçam de se inscrever no canal. O final está chegando e vai ser emocionante. Eles pegaram o primeiro ônibus de volta para Ribeirão Preto. Durante as 4 horas de viagem, Rafael ficou a maior parte do tempo em silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Marina, por sua vez, alternava entre esperança e apreensão. A possibilidade de voltar para a fazenda era emocionante, mas ela sabia que não seria a mesma coisa se Rafael não mudasse sua forma de encarar o relacionamento deles. Quando chegaram à casa de Dona Eunice, já era fim de tarde. A avó os recebeu com abraços apertados e um semblante preocupado. Como vocês estão, meus filhos? Confusos, respondeu Marina, honestamente. Vó, você sabe mais detalhes sobre o que aconteceu? Sei sim. Venham, vamos conversar na sala. Dona Eunice contou que a Agropecuária União estava sendo investigada há meses por lavagem de dinheiro e corrupção. Várias propriedades que a empresa havia comprado estavam sendo embargadas e os antigos proprietários estavam sendo procurados para verificar se as vendas haviam sido legítimas. O advogado da família que me procurou disse que vocês têm grandes chances de recuperar a terra, explicou a avó. Mas vai precisar devolver o dinheiro. Todo o dinheiro? Perguntou Rafael. Sim, querido. A ideia é que seja como se a venda nunca tivesse acontecido. Rafael olhou para Marina, buscando alguma reação em seu rosto. O que você acha? Perguntou ele. Marina sorriu, o primeiro sorriso genuíno que dava em semanas. Eu acho que você já sabe a resposta. A pergunta é, você tem certeza de que é isso que você quer? Absoluta. Mas desta vez quero que seja uma decisão nossa, não só minha. Então vamos para casa, disse Marina, pegando a mão dele. Para casa, repetiu Rafael. E pela primeira vez em meses, sua voz estava cheia de certeza. Dona Eunice sorriu observando os dois. Às vezes, pensou ela, a vida realmente dá segundas chances para quem sabe aproveitá-las. 3 semanas depois, Rafael e Marina estavam parados na frente do portão da fazenda Santa Clara, segurando as chaves que acabavam de receber do oficial de justiça. O processo de reversão da venda havia sido mais rápido do que esperavam. A investigação da Agropecuária União revelara uma série de irregularidades que tornaram várias transações nulas. Pronto, disse Rafael, olhando para as chaves em sua mão. Está na hora. Marina observou o rosto dele. Havia uma mistura de emoção e apreensão em seus olhos. Você está bem? Estou nervoso, admitiu ele.
E se a gente entrar lá e eu perceber que romântico demais a ideia de voltar? E se eu descobrir que foi melhor mesmo ter vendido? Marina sorriu, tocando o braço dele carinhosamente. Então a gente vai embora e procura outro caminho. Mas Rafael, se você não abrir esse portão, nunca vai saber. Eles caminharam pela estrada de terra batida que Rafael conhecia como a palma da mão. A primeira coisa que notaram foi que a fazenda estava abandonada. O mato havia crescido em alguns lugares, algumas cercas precisavam de reparo, e havia sinais claros de que ninguém cuidara do lugar nas últimas semanas. Eles nem chegaram a produzir nada aqui, observou Marina olhando ao redor. Acho que era mesmo só fachada para os negócios sujos deles. Quando chegaram à casa principal, Rafael parou por um momento antes de colocar a chave na fechadura. Marina, antes de entrarmos, eu preciso te dizer uma coisa. O que é? Estes meses longe daqui me fizeram perceber algumas coisas sobre mim mesmo, e uma delas é que eu havia me acostumado a carregar tudo sozinho desde que a Fernanda morreu. Marina o ouvia em silêncio, percebendo que ele estava falando algo importante. Quando você apareceu na minha vida, eu me apaixonei não só por você, mas pela ideia de ter alguém para proteger de novo. E nisso, eu esqueci que você não precisava de proteção. Você precisava de um parceiro. Rafael, deixa eu terminar, disse ele, segurando as mãos dela. Se a gente vai recomeçar aqui, eu quero que seja diferente. Quero que toda decisão importante seja nossa. Quero construir algo junto com você, não para você. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é tudo que eu queria ouvir. Eles entraram na casa juntos. O interior estava exatamente como haviam deixado. Os móveis cobertos por lençóis, o cheiro de casa fechada, mas nada havia sido mudado ou danificado. Pessoal, quantos de vocês estão emocionados com esse reencontro? Às vezes a vida nos dá segundas chances quando a gente menos espera. Comentem aí se vocês acreditam em recomeços. Rafael caminhou até a janela da sala e abriu as cortinas. A luz do sol entrou, iluminando a casa e dissipando a sensação de abandono. Parece que ela estava esperando a gente voltar, disse Marina, tirando o lençol do sofá. Marina, chamou Rafael do escritório. Vem ver isso. Ela se juntou a ele na sala que um dia havia sido o centro nervoso da administração da fazenda. Sobre a mesa, havia uma pasta que eles não lembravam de ter deixado ali. O que é isso? Perguntou Marina abrindo a pasta. Dentro havia vários documentos. Plantas da propriedade, análises de solo e um projeto detalhado para a expansão da fazenda que alguém havia desenvolvido. Na capa estava escrito: Projeto de Modernização, Fazenda Santa Clara. Eles fizeram um estudo completo da propriedade, disse Rafael, folheando os papéis. Olha isso, Marina. Eles identificaram potencial para agronegócio orgânico, turismo rural e até mesmo energia solar. Marina estudou os documentos com seu olhar analítico. Rafael, isso é uma mina de ouro de informações. Eles gastaram uma fortuna nesta análise e deixaram tudo aqui. Não deixaram, isso é nosso por direito, faz parte da propriedade. Eles passaram a tarde toda estudando os documentos. O projeto revelava possibilidades que eles nunca haviam considerado. Havia potencial para triplicar a receita da fazenda com investimentos estratégicos em diferentes áreas. Sabe o que isso significa? Disse Marina, animada. A gente pode transformar este lugar numa referência de sustentabilidade e inovação rural. Você toparia? Perguntou Rafael. Seria muito trabalho, anos de dedicação. Rafael, eu nasci para desafios assim, e fazer isso com você. Ela sorriu, seria um sonho. Eles caminharam até a nascente no final da tarde. O lugar continuava exatamente como sempre foi. A água cristalina correndo entre as pedras, a vegetação exuberante ao redor, a paz que só aquele cantinho do mundo proporcionava. Sabe o que eu percebi nesses meses? Disse Marina, sentando-se na pedra onde haviam se beijado pela primeira vez. A felicidade não está nos lugares, está nas pessoas com quem a gente divide os lugares. Então você foi feliz comigo mesmo quando estávamos longe daqui? Eu fui preocupada com você, que é diferente de ser feliz. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina Silva, você quer ser minha sócia nesta loucura toda? Não só no amor, mas em tudo? Nos sonhos, nos projetos, nas decisões, nos medos? Sócia, ela riu, só se for sócia majoritária. Feito, disse ele, rindo também. 51% seus. Agora você está falando a minha língua. Eles se beijaram ali na nascente, selando não apenas o amor entre eles,
mas uma parceria que prontia transformar aquele lugar em algo extraordinário. Gente, quem aí está torcendo para dar tudo certo para esse casal? Se vocês querem acompanhar mais histórias emocionantes como essa, se inscrevam no canal. Vocês não vão se arrepender. 6 meses depois, a Fazenda Santa Clara era irreconhecível. Marina havia implementado um sistema de gestão que integrava tecnologia e sustentabilidade. Eles produziam leite orgânico certificado, tinham uma horta que abastecia restaurantes de Ribeirão Preto e haviam começado um projeto piloto de turismo rural que recebia famílias da cidade nos fins de semana. Rafael havia se matriculado num curso de administração rural à distância, incentivado por Marina, e descoberto que adorava a parte estratégica do negócio tanto quanto o trabalho braçal. Os números de novembro chegaram, disse Marina, entrando na cozinha onde Rafael preparava o jantar. Haviam transformado a casa principal numa mistura de lar e escritório, criando um ambiente que era ao mesmo tempo profissional e acolhedor. E batemos a meta, de novo. Rafael largou a colher que estava mexendo o molho e abraçou Marina, levantando-a do chão. Sério, batemos a meta pela 4ª vez consecutiva? Não só batemos, superamos em 20%. Marina, você é incrível. Nós somos incríveis, corrigiu ela. Esta é uma conquista nossa. Eles jantaram na varanda, observando o movimento suave dos animais no pasto. A fazenda havia se tornado exatamente o que sempre tivera potencial para ser. Um exemplo de como tradição e inovação podiam caminhar juntas. Sabe o que eu estava pensando hoje? Disse Marina, servindo mais vinho para os dois. O quê? Em como a vida é engraçada. Eu vim para cá achando que estava fugindo do fracasso e, na verdade, estava correndo para o sucesso. E eu quase joguei tudo fora por medo, refletiu Rafael. Mas não jogou. E sabe por quê? Por quê? Porque homem de verdade ainda existe, disse ela, repetindo as palavras da avó. E quando a gente encontra um, a vida faz questão de dar segundas chances. Rafael se levantou e estendeu a mão para ela. Vamos dar uma caminhada? Eles caminharam de mãos dadas até a nascente, como faziam todas as noites. Era um ritual que haviam criado, um momento para agradecer pelo dia que havia passado e sonhar com o que estava por vir. Marina, disse Rafael, parando na frente da água corrente. Sim, casa comigo. Não era uma pergunta. Era uma afirmação, uma certeza, uma consequência natural de tudo que haviam construído juntos. Claro que caso, respondeu ela sorrindo. Achei que você nunca ia perguntar. Eu estava esperando ter certeza de que era o homem que você merece. Rafael, você sempre foi o homem que eu merecia, só precisava descobrir isso. Eles se beijaram ali, na nascente que havia testemunhado o início do amor deles e que agora testemunhava o compromisso de uma vida inteira juntos. No dia seguinte, Dona Eunice chegou à fazenda para o almoço de domingo, outro ritual que haviam estabelecido. Quando soube do noivado, chorou de emoção. Eu sempre soube, disse ela, abraçando os dois. Desde o primeiro dia que a Marina voltou para casa, eu sabia que vocês eram feitos um para o outro. Como você sabia, vó? Perguntou Marina. Porque vocês se olhavam como duas pessoas que estavam chegando em casa depois de uma viagem muito longa. E era exatamente isso que eles haviam feito. Depois de perderem-se nas complexidades da vida moderna, haviam encontrado o caminho de volta para casa. Para si mesmos, um para o outro, e para uma vida que valia a pena ser vivida. A Fazenda Santa Clara continuava produzindo leite, frutas e verduras, mas sua produção mais importante era algo que não podia ser medido em quilos ou litros. Esperança, amor e a prova de que homens e mulheres de verdade ainda existem. E quando se encontram, são capazes de transformar qualquer lugar no paraíso.